Muito bem, estamos de volta, 11 horas 33 minutos. Vamos ao terceiro bloco. Envie também a sua pergunta, é politica@gcn.net.br. O Edson Arantes tem pergunta. Candidato, essa é para começar o bloco de uma maneira bastante tranquila. Como que o senhor avalia o desempenho dos atuais deputados por Franca? Bom, como eu coloquei, eu acredito que falta representatividade, tá? Com exceção de algumas coisas que a gente vê falar do Roberto, que ele está sempre ajudando alguma instituição aí da sociedade civil, eu acho que não só falta órgãos como a Delegacia da Polícia Federal, o CBRN, que agora com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que toda propriedade rural é obrigada a fazer, né, já está correndo o prazo de 1 ano aí. Nós temos que segurar aqui o plantão, toda quarta-feira na CETESB, vem um cidadão do CBRN, né, do IBAMA, para estar dando plantão orientando nossos agricultores. Então é o cúmulo, uma cidade igual Franca, ainda não ter determinadas instituições. O 190, eu tive esse final de semana meu sítio, minha casa arrombada, tá? Estava fazendo campanha lá em Pedregulho, numa bicicletaria, que é o público nosso, que eu falei do ciclismo, que a gente está tendo um trabalho legal. E aí fui ligar, falei, olha, fica ali na rodovia Franca-Claraval, rodovia municipal Tancredo Neves, Hospital do Coração e tal. Mas aonde fica isso? Você está desesperado, sabendo que sua casa está sendo assaltada, você liga num telefone de emergência e o cidadão pergunta, aonde fica isso? Está errado. Isso só acontece porque nós não estamos tendo representatividade. Tá? Então eu acredito que tem muita coisa para ser trabalhada que os deputados ainda estão deixando por passar, está deixando as coisas correrem soltas. É uma situação que eu não admito isso, como muitas dos empresários, dos cidadãos, dos trabalhadores, das donas de casas não concordam com essa situação. Crico, em seu bloco o senhor diz que uma das propostas é promover a melhor distribuição de renda para a população e a inclusão social do povo. Quais mecanismos o senhor pretende implementar para melhorar a distribuição de renda? A partir do momento que a gente reassuma a liderança do Estado de São Paulo, que tem um deputado federal que possa, junto com o Renato Mollen, do Rio Grande do Sul, continuar um trabalho de defesa da indústria calçadista e do polo de artefatos de moda, nós estamos garantindo muitos empregos na nossa região. Hoje, no Estado de São Paulo, nós não temos deputados federais na frente parlamentar em defesa do calçado. Logo, pode vir os produtos chineses e arrebentar a nossa economia. O setor do calçado, ele gera, como a gente sabe, muita mão de obra. Só que é um setor sensível. Se ele não tem a proteção à indústria nacional, ele acaba entrando em dificuldades. Os incentivos fiscais também para a produção de materiais esportivos é uma forma da gente gerar essa distribuição de renda. Por que gerar essa distribuição de renda? Porque aí nós vamos defender a nossa indústria nacional, frente aos produtos chineses que hoje estão dominando toda uma estrutura, né? Uma outra coisa, na Associação de Produtores Orgânicos, a agricultura familiar, a partir do momento que você dá condição para aquela família ficar no campo e que possa produzir alimentos e vender na feira, igual nós temos a feirinha de orgânicos, onde ele corta o atravessador e vende direto para o consumidor, você também está melhorando a renda dessas pessoas e mantendo elas em suas propriedades. O senhor está falando em melhora de renda e uma das coisas que o governo federal tem feito bastante é usar o programa Bolsa da Família. E existem pessoas que até acusam de uso eleitoral desse programa. Como é que o senhor vê esses programas de ajuda de renda às famílias mais pobres e, se eleito, o senhor vai apoiar a continuação do Bolsa Família da mesma forma como ele está hoje? É muito importante que o Bolsa Família continue, mas não da forma que está. Nós precisamos caminhar naquela linha de um Bolsa Família de terceira geração, que é o que eu acredito que a Marina vai assumir, né? E o que ela já falava na eleição passada, que eu estava com a Marina, e acredito que ela vai potencializar o trabalho dela nessa direção. Porque não adianta só dar o dinheiro, é preciso que invista naquela pessoa. O brasileiro não quer só esmola, o brasileiro quer oportunidade de trabalho. Candidato, o senhor citou até que teve problemas pessoais em relação à segurança. Uma das propostas debatidas recentemente seria a unificação das polícias militar e civil para melhorar a segurança pública. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Olha, pode ser um caminho, mas é um caminho que a gente tem que aprender uma coisa quanto liderança. Ele precisa ser discutido.
ele tem que ser discutido com os setores. Nós precisamos pegar o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Polícia Militar, alguma associação que deve ter das guardas municipais e que a gente encontre um caminho que possa atender às necessidades de todos esses servidores e que possamos fazer uma melhor integração. Porque muitas das vezes a gente vê que tem um grande problema de comunicação entre esses setores, né? As informações não andam, enquanto o PCC do outro lado lá tem todo um planejamento, uma estrutura que está, muitas das vezes, melhor preparado que nós. Nós precisamos mudar as leis, né? A maioridade penal, vocês não estão falando disso, mas nós precisamos mexer no Código Penal. A população não aguenta mais essa estrutura de cada vez a gente ficar mais trancafiados dentro das nossas casas. No caso, o senhor seja... Hoje nós estamos sendo presos dentro das nossas casas e as leis favorecendo os bandidos. Exato, o senhor falou dessa questão do Código Penal. Caso o senhor seja eleito deputado federal, o senhor votará pela redução da maioridade penal? O senhor votará pela implantação de leis mais rigorosas, de repente como uma prisão perpétua? O que o senhor defende em relação a esse assunto? Olha, como já sinalizei, nós vamos a favor da redução, sim. Agora, quanto à prisão perpétua, eu acho que nós temos uma outra lição de casa que devemos fazer. No Brasil tem muita injustiça, né? Tem muita injustiça social. Nós precisamos melhorar um pouco mais essa estrutura de atendimento à população. Eu sou a favor de mais escolas e menos presídios. Mas temos que ter os presídios? Temos, só que esses presídios precisam ter uma estrutura de condição de trabalho e de dignidade para a população carcerária. Não adianta só castigar. Castigar não vai levar ninguém a uma evolução espiritual. É preciso dar oportunidade para aquele que esteja ali seja relocado, que ele seja relocado na sociedade, que ele consiga um trabalho, né, para voltar a ser um cidadão decente. Então, eu acredito que nós precisamos melhorar muito a sociedade civil, as parcerias público-privadas nessa questão são de suma importância, porque isso pode garantir condições melhores para a população carcerária. Existem exemplos no mundo que fazem toda a diferença e que a gente pode fazer lá, o pessoal da área de comunicação, como vocês, que eu também sou formado, né, em comunicação, em relações públicas, a gente fala muito do benchmarking. O que é o benchmarking? É ir lá, copiar aquele produto que está lá e melhorar ele. Você vai pegar a base daquilo que está dando certo e nós vamos aprofundar. Enquanto deputado federal, nós temos condição de estrutura para visitar esses modelos de penitenciárias que possam dar mais qualidade de vida para o cidadão, que não seja até no Brasil. Nós vamos buscar isso até onde estiver fora e vamos trazer como exemplo. E vamos propor isso e vamos levar na presidência da República. O deputado, ele não executa, nós sabemos disso, mas ele pode ser um incentivador, ele pode colocar à tona, ele pode buscar essas informações. Crico, depois de toda a polêmica envolvendo a união civil de pessoas do mesmo sexo, uma questão que surge agora é um projeto para estruturar melhor a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Qual a sua opinião a respeito? A adoção ela já existe, né? Qualquer cidadão maior, consciente, ele pode adotar. E essa questão do homossexualismo, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, que eu tenho vários amigos que são pessoas com caráter, com dignidade, inclusive alguns que são até colegas de vocês. Mas o que a gente tem que se preocupar é que muitas das vezes a própria mídia, por erro, indução ou pelo próprio momento, fica discutindo determinadas questões e esquece de discutir afinco o que realmente é necessário, né? Às vezes, muitas das vezes, é usado um motim para desviar o assunto de um fato que está acontecendo, de um mensalão, de uma ação de corrupção. O senhor apoiaria esse tipo de projeto que regulamenta esse tipo de adoção? Porque hoje existe a legislação geral, eu acho que uma legislação específica. A adoção, ela já existe. Sim, se ela já geral. existe, ela deve continuar da forma que está. Tá? Qualquer cidadão pode adotar, ele está no direito dele, e para mim acho que isso basta. Candidato, a legalização do aborto é um outro tema sempre muito comum no debate. Qual a sua opinião a respeito e se um projeto propondo a descriminalização da prática fosse votado hoje, qual seria a sua posição? Olha, nós precisamos defender a vida, acima de tudo. Tá? A vida humana ela é muito importante. Nós temos 3 condições onde o aborto
é possível. No caso de estupro, no caso de morte encefálica, que a criança vai nascer com problemas, tá? Estupro, encefálicas. E no caso de risco de vida da mulher, tá? Se caso entre optar por uma vida que já existe uma formação e a vida que ainda está em formação, o Supremo, a legislação, ela dá o direito que a família escolha entre a vida da mulher. Mas tem uma coisa que é primordial que você não me perguntou em relação a isso. Como que fica a mulher? A mulher que resolve ter uma criança vítima de um estupro. Qual é o amparo que o Estado está dando para essa mulher? Ou então que ela decida tirar essa criança. O que o Estado tem feito? Eu sou a favor que a mulher tenha um melhor acompanhamento nessa questão. Nós precisamos criar a casa da mulher vitimizada. Candidato. E para que a mulher tenha apoio psicológico, financeiro, de saúde. Eu acho que o primordial aí é tratar bem e cuidar da mulher. Bom, vamos ao fim desse bloco, que é o terceiro bloco da sabatina com o Cristiano Rodrigues, o Crico, do PHS, ele que é candidato a deputado federal. Daqui a pouco, no último bloco, quinto bloco, um pouco maior, as perguntas enviadas pelo internauta no politica@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.